Aleluia, glória a Deus, que tempo maravilhoso, que bênção saber que nós podemos estar bem, independente de qualquer circunstância que se levante, nós podemos, andar em fé, andar em alegria. Estou feliz de saber que o nosso povo lá de Cruzeiro também está nos assistindo. Estava olhando lá no chat lá, tem um pessoal lá, minha mãe inclusive está lá, no Verbo da Vida de Cruzeiro lá, e muita gente, graças a Deus, está nos assistindo aí na sua casa, nos assistindo de forma online. Eu tenho uma palavra no meu coração para você, e eu acredito que você vai ser tremendamente abençoado. Eu creio que Deus, Ele sempre tem algo preparado para nós. Então eu quero te encorajar a você mesmo em casa, você separar aí a sua Bíblia, você tirar um tempo mesmo para receber de Deus, amém? Eu queria falar algumas coisas antes de ministrar. Eu queria orar junto com você. Pai, te dou graças em nome de Jesus. Que honra, Pai, que privilégio entender sobre fé, de viver pela fé, de não andar, Pai, com base nesse sistema, nesse mundo. Pai, eu oro para que os meus irmãos agora mesmo, eles possam se desconectar, Pai, de tudo aquilo que é natural e se conectar naquilo que é sobrenatural, o Deus do sobrenatural. Pai, nós vamos fazer desse culto o culto da nossa vida. Pai, mais uma vez, nós temos que estar de forma não presencial no culto, mas Pai, nós queremos declarar que algo poderoso da sua parte vai se manifestar para cada um de nós. Nós sabemos que a tua palavra é poderosa, ela não vai voltar vazia. Eu creio, Pai, em coisas poderosas acontecendo. Cada um, Pai, que está nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando agora, seja em Cruzeiro, seja em Guará, seja em qual igreja for, em que lugar for, eu creio que algo vai ser liberado, Pai. Pai, eu sei que todo tempo de pressão antecede um tempo de glória. Eu sei, Pai, no nome de Jesus, que pressões, adversidades é solo fértil para milagres. Então hoje à noite, Pai, vai ser um culto de milagres em todas as áreas da nossa vida. Quantos creem e concordam, digam amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa estranha de novo pregar para as cadeiras, mas eu sei que aí do outro lado nós temos muitas pessoas sedentas e famintas por Deus. Sabe, irmão, eu fico imaginando se nós não tivéssemos essa visão, sabe, se a gente não entendesse o estilo de vida de fé, se nós não entendêssemos que estamos guardados em Deus, se nós não entendêssemos a autoridade, como seria muito difícil. Então hoje à noite nós vamos conversar um pouco sobre o Deus do sobrenatural, vamos falar um pouquinho também sobre fé, vamos falar um pouco sobre confissão, vamos falar de não desistir, de não parar, de persistir, de crer. Essa é a tônica daquilo que nós vamos conversar hoje aqui, amém? Então nós precisamos estar cientes ou conscientes do sobrenatural. Sabe, amado, esse culto aqui não é um culto normal. Eu espero que você responda aí no chat aí, amém, 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 e muitos améns mesmo, porque eu creio que Deus, Ele está operando algo agora mesmo, aí na sua casa, na sua sala, aonde você estiver. Então entenda que aquilo que nós estamos fazendo aqui, não é algo comum, não é algo natural, é algo sobrenatural, amém? Então eu quero que você fique pronto para isso, amém? E nós devemos sair, sabe, daquela condição de ficar à beira do caminho, ou à beira do poço, esperando a água se mover, ou esperando algo acontecer para que a gente possa se alegrar. Amado, nós podemos nos alegrar agora, independente do que está acontecendo, amém? É algo que você pega pela fé, é algo que você recebe, porque a Bíblia diz
em 2 Coríntios capítulo 4, no verso 13, que nós temos o espírito da fé. O espírito da fé, ele fala, o espírito da fé crê. Então nós vamos nos mover de forma sobrenatural, e eu quero te encorajar a você ficar pronto para correr na tua casa, para pular, para gritar, para os teus vizinhos saber que tem um crente fervoroso aí do outro lado aí. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque portas vão se abrir automaticamente hoje, coisas sobrenaturais vão acontecer. Eu creio que aquilo que nós temos aprendido, que os teus sonhos não cabem dentro do teu orçamento. Por isso, eu quero que você fique pronto para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Hoje à noite, portas vão se abrir, e eu quero te encorajar a você ficar pronto para o que Deus vai fazer aqui. Quero conversar algumas coisas com você, que eu acredito que vai te abençoar. Você que está aí do outro lado, eu queria que você repetisse comigo, e quem está aqui também, tem algumas pessoas aqui comigo, deve ter umas 10 pessoas aqui, uns 10 valentes de Davi aqui, os guerreiros, os que fizeram parte da caverna de Adulão. Amém? Eu queria que você entendesse que sua fé, ela pode ser medida, e eu acho importante, principalmente num tempo como esse, porque as pessoas estão falando, fique em casa, não faça nada, querendo instaurar medo. Não, nós somos da fé, nós não concordamos com isso, nós concordamos que nós somos criados para a liberdade. Amém, irmãos? Então eu queria que você abrisse a palavra comigo aí na sua casa. Abra a palavra comigo, você, povo de Cruzeiro, povo de Guará e de todas as nossas igrejas aí. Abra a Bíblia comigo lá em Romanos 12, é um texto muito conhecido e lido por nós. Romanos 12, olha o que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E no verso 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, ou com esse sistema, ou com este mundo, mas transformai-vos. É algo que eu e você fazemos. De que forma? Pela renovação da vossa mente, com o propósito de quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Agora olha só o que diz o verso 3, e eu quero partir disso daqui, porque a Bíblia diz assim, porque pela graça que me foi dada, o apóstolo Paulo diz, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, pega agora por favor, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, amado, eu quero ficar hoje com você um pouquinho no verso 3 aqui. O apóstolo Paulo diz assim: porque pela graça, ou pelo dom, ou pela operação que Deus usava o apóstolo Paulo, ele diz que me foi dada, que é dom, ele diz, eu digo, mediante essa graça, mediante esse dom, ele diz, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de você mesmo além do que convém. Eu vou repetir, além do que convém. E ele diz, antes pense com moderação. De que forma que é para pensar? Segundo a medida da fé. Não é para você pensar na medida deste mundo. Paulo, ele começa falando, rogo-vos, pois, irmãos. É a palavra pelo amor de Deus. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele chama isso de culto, amém? Racional. E ele diz agora, e não vos conformeis com esse sistema, com esse mundo, com essas notícias, amém? E depois no 3 ele diz que eu tenho que pensar da forma correta. E qual é a forma correta? Segundo a medida da fé que Deus me deu. E o que Deus deu para mim e para você? Agora não vai dar certo. Infelizmente, a pandemia, um ano se passou, parece que tudo deu errado. Amado, Deus não quer que você pense além do que convém, Ele quer que você pense segundo a medida da fé. Qual é? Por isso que fé pode ser medida.
E eu vou te falar, vou conversar com você a respeito disso hoje. Que fé pode ser medida. E eu vou te mostrar que a sua fé é medida pela sua confissão. Quer saber o nível da sua fé? É o nível da sua confissão. Amém, irmãos? E outra coisa, você só tem o que diz. Mas se Paulo diz, não se conforme, não fique olhando para esse sistema, não olhe para relatório natural. Quem está em fé não desiste do que Deus disse. O que Deus colocou no teu coração. Se Ele colocou algo, vai acontecer. Agora o que Deus precisa, qual é a ação que Deus precisa? Que você confesse aquilo que Ele disse, que saia pela sua boca. Não é desistir, infelizmente deu errado. Irmão, eu vou te dizer, é Deus que tem a última palavra sobre a sua vida, não é ninguém. Ele diz, não pense de si mesmo, além do que convém. Agora pense segundo a medida da fé. Qual é a medida da fé que Deus te deu? Começa a pensar sobre você. O que a Bíblia diz ao teu respeito? Que Deus cuida de você, que Ele não te abandona, que Ele é a sua força, que tudo pode dar errado naturalmente, mas é Ele quem determina. Não, você tem que pegar isso aqui hoje. Isso aqui é 5 minutinhos que eu li um texto e bum, explodiu dentro de mim. Hoje eu tenho que pensar o meu respeito segundo a medida da fé que Deus me deu. E o que eu penso de mim mesmo? Assim como você se imagina, você é. Mas você se imagina como um derrotado, um doente, um fracassado, que agora tem que ser levado pela circunstância? Não. Você não foi criado para ser levado ou guiado pela circunstância. Quem está em fé, não desiste. Você tem que pegar isso. Fé é isso, fé é um posicionamento, que não importa o que aconteça, todo mundo pode parar de crer, mas se você é da fé, você não desiste. Amém? Não importa o curso que as coisas estão tomando, dentro do seu coração, no seu espírito humano, está claro para você a medida da fé que você tem. Deus falou comigo isso, eu me vi fazendo isso, eu me vejo sempre fazendo aquilo. Então, amado, não desista. Amém, irmãos? Qual é a medida da fé que você pensa de você mesmo? E ele diz, e não vos conformeis com esse mundo. O mundo é que diz que uma hora o mundo está querendo para isso, o mundo está querendo para aquilo, e você está querendo para o quê? Porque você precisa lembrar que fé é uma lei. Fé é uma lei. Fé não é talvez. Fé é certeza, fé é convicção. Amém, irmãos? E sua fé tem que estar baseada no quê? No que Deus diz. E eu acabei de ler um texto que a Bíblia diz que você tem que pensar de você mesmo segundo a medida da fé que Deus te deu. Agora a tua fé está baseada na palavra. Você tem que pensar o que Deus pensa, você tem que falar o que Deus fala, você tem que fazer o que Deus faz. A Bíblia diz em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto. Você não vai ver Deus te orientando a desistir do que Ele colocou no teu coração. Eu sempre segurei, e eu sempre fui cercado de situações contrárias, pessoas tentando me roubar daquilo que Deus tinha falado comigo, volta e meia, e todas as vezes que eu fiquei firme no que Deus falou comigo, eu vou repetir, no que Deus falou comigo, às vezes o que Deus falou com você, tem pessoas que não concordam, porque essa loucura é você e Deus. Amém, irmãos? Então ele diz, porque pela graça que me foi dada, você pensa de acordo com o dom, você pensa de acordo com o chamado, você pensa de acordo com a palavra, você não pensa de acordo com esse mundo. Mas pastor, eles estão falando que está tudo fechado. Aonde que está escrito isso? Quer que eu te lembre de Jericó, a loucura que Deus falou para aquele povo fazer? Estava um lockdown lá em Jericó, pode ler lá, Josué capítulo 6, diz que Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava e ninguém saía. Sabe o que Deus falou? Para eles fazerem uma loucura, durante 7 dias, rodear aquela cidade, e no 7º dia, 7 vezes, e depois, naquele dia que eles rodaram 7 vezes, Deus falou para ele, agora é para arrebentar, grite. Parece uma loucura, quando Deus fala com você,
Só você crê naquilo que Deus falou. Então não fique esperando concordância de quem não tem a medida da fé que Deus te deu. Porque foi com você que Deus falou. Quando você não desiste do que Deus falou com você, você precisa lembrar, você e Deus é a maioria. Amém, irmãos? Então é importante entender isso, porque pela graça que me foi dada, o dom, a sabedoria, a capacidade que vem do alto, ele diz: digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. E o que ele diz que é para você pensar? Pense com moderação. E ele diz: segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A cada um aqui recebeu uma medida de fé, segundo o livro de Judas, capítulo 1, do verso 3 em diante. Cada um aqui recebeu uma medida de fé, e eu devo pensar, agir, me mover, de acordo com o que Deus falou comigo, de acordo com, e se eu não sei, se não está claro, a Bíblia é a vontade de Deus para mim e para você. O que Deus pensa a teu respeito? Que Ele cuida de você, que Ele não te abandona, que não vai faltar, que você vai ser bem sucedido, que você, em Deus, você já tem o sim e o amém. Aleluia, você está aqui comigo? Então, com base nisso aqui, a nossa fé pode ser medida. Agora, qual é um dos maiores problemas que se torna o inimigo da fé? E é isso que eu quero conversar um pouquinho com você também. A falta de confissão é um inimigo da fé. Você recebeu uma medida de fé, você deve pensar de acordo com essa medida, mas se você está em fé, você precisa confessar o que está no seu coração, independente do que está acontecendo, independente do que se levantou, independente de relatório. Amado, eu vou te dizer, há anos eu tenho estudado fé, há anos eu tenho falado fé, eu cheguei nessa cidade falando fé, quando nada existia, e eu continuo falando fé, eu continuo crendo que a palavra de Deus é poderosa. Quando ela sai pela minha boca, ela vai cumprir o que ela for designada para fazer, como disse o profeta Isaías, ela não vai voltar vazia. Agora, quando você não confessa a palavra, você só pensa nela, aí se torna um problema para as pessoas, porque a Bíblia diz para você não se conformar com esse mundo quer que você se torne um cabeça pensante, mas em Deus não, Deus quer que você se torne um falante. Amém, irmãos? Que adianta pensar e não agir? Porque fé tem ações correspondentes, e a primeira coisa que a fé move é a sua boca. Se a sua fé não está movendo a sua boca, ela não vai poder mover nada. A montanha se moveu porque fé foi falada. Amém, irmãos? Como eu queria que você pegasse isso, de não desistir. Sabe, de você, o sangue pode dar na canela. Todo mundo não crê igual você, mas porque Deus falou com você, você não desiste. Seja a respeito da sua casa, do seu carro, do seu chamado, do seu trabalho. Deus falou comigo, eu não estou louco, Ele me disse que eu faria isso, que eu me moveria assim. O diabo, amado, não falaria coisas boas e grandes para você. Não, você tem que pegar isso. O diabo quer que você desista. Então a falta de confissão é um inimigo da fé. E infelizmente, muitos crentes têm preguiça de confessar a palavra. Eles pensam, eles ouvem notícias, e a proposta do diabo, das mídias, é te fazer pensar: meu Deus, como é que vai ser agora? Jesus, você até fala, Jesus, e agora? O que é isso? Incredulidade. Fé fala o que crê. E tem que pegar isso de uma vez por todas. Tem crente que tem preguiça de confessar a palavra. Tem crente que tem preguiça de falar isso, ó. Eu sou a justiça de Deus. Nada vai me faltar. Eu me vi cuidando de uma igreja grande. Eu me vi dentro daquela profissão. Eu me vi com a minha família fazendo isso. Se você se viu, Deus te mostrou. Então você não se mova de lá.
Não desista. Confissão é algo poderoso. Agora, se você vacilar na confissão, sua fé vai esmorecer. Porque fé vem pelo ouvir. Agora você não confessa, como é que vai se mover? Você quer que todo mundo creia que você é uma bênção, quando nem você mesmo crê. Porque alguém só crê no que fala. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, coração e boca é a composição da fé. Você crê com o coração e fala com a boca. Daqui uns dias, nós vamos estar no nosso templo novo. Daqui um dia, aí em Cruzeiro, nós vamos fazer a inauguração dessa igreja. Vai ser sobrenatural. Uma multidão vai chegar nessa igreja. Uma multidão vai chegar em Guará. Uma multidão vai chegar em cada uma das nossas igrejas. Jesus está às portas e um dos sinais é milhares e milhares de conversões de almas. Para onde você acha que eles vão vir? Para a igreja. Eu declaro, sua família vai estar na igreja junto com você. Então a sua fé não se elevará mais que a sua confissão na palavra de Deus. Eu vou repetir, sua fé não vai se elevar mais do que a sua confissão na palavra de Deus. Quer que a tua fé cresça? Fale o que a Bíblia diz. Fale o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz ao seu respeito. Pega um livro lá, Fé e Confissão, pelo amor de Deus. Pega aquele livro, leia muito, confessa muito. Amém. Pega aquele livro, eu quero ver tua vida não avançar. Começa a confessar. Pai, o Senhor disse isso para mim. Não importa o que estão se movendo, o que estão articulando ao meu respeito. Eu vou ficar com a palavra. Amém. Não tem que ser do jeito do mundo, não se conforme com o mundo. Pode dar errado para todo mundo se eles quiserem, mas para nós que somos da fé, não. Essa questão não é ser fundamentalista, isso é crer no que Deus diz. Amém, irmãos? Você que está em casa, creia, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Praga alguma vai chegar à sua tenda. A mão do Senhor está sobre você, não vai faltar. Vai sobrar. Nesse tempo que nós estamos vivendo, vai ser solo fértil para milagres. Deus é o Deus do sobrenatural, o Deus do impossível. Se tem que ficar articulando, não tem a mão de Deus. Quando é Deus, é algo que só Ele vai ser glorificado. E é nisso que Deus ele se move, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E ao seu respeito, ouça você que está me ouvindo, Deus ele quer ser glorificado na sua vida. Por isso fale a palavra, não desista do que Deus falou com você, não desista da sua família, não desista do seu trabalho, não desista da sua promoção, não desista do seu filho, não desista do seu casamento, não desista de receber a sua herança, é seu direito. Eu tenho aprendido a andar em fé já faz alguns anos, e eu tenho entendido que fé é simples. Fé é crer na palavra de Deus ao ponto de fazer o que ela diz. Amém, irmãos? Então sua fé não se elevará mais do que a sua confissão na palavra de Deus. Deixa eu te dar uma orientação. Pegue a palavra e comece a confessar. Fale com a sua boca para os seus ouvidos ouvir. Ou se não, pegue livros. Eu estou te dando a indicação de um. Fé e Confissão. Charles Capps. Fé e Confissão. Leia lá para você ver. Comece a confessar. Pega lá. Todo dia 2, 3 páginas. Leia em voz alta. Faça uma disciplina com você. Vou ativar minha fé. E comece a ler em voz alta. E você fala, Espírito Santo, eu vou falar fé e vou receber fé. A fé vem pelo ouvir, então eu vou falar e vou ser alcançado. Amém, irmãos? Devemos tomar cuidado para não perder aquilo que temos conquistado por esforço. E como isso acontece? O diabo trabalha para que aquilo que você estava crendo, aquilo que você estava confessando, venha algo que dá errado e você simplesmente larga, solta aquilo que Deus tinha falado com você. E você perde aquilo por causa de esforço. Você solta aquilo.
Eu estou aqui para te encorajar, não desista nunca do que Deus falou com você. Ele é fiel para cumprir o que Ele te falou e o que Ele te prometeu. Eu tenho visto isso se cumprir na minha vida. Eu me lembro, amado, quando nós chegamos nessa cidade, eu tinha dito, vou morar numa casa boa, vou viver bem nessa cidade. E era algo impossível, eu só poderia comprar uma casa se fosse algo sobrenatural. A Sandra ficava na minha orelha, Zé, nós precisamos fazer alguma coisa, nós precisamos fazer isso. Falei, Sandra, ouça o que eu vou te falar, meu amor. Nós vamos ter uma casa, mas para isso acontecer de forma natural é impossível. Agora eu creio que algo sobrenatural vai acontecer, só se for assim. E eu creio em sobrenatural. Sabe, amado, foi assim que aconteceu. Um dia me procuraram, estou querendo vender a minha casa. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como comprar, mas Deus se moveu, porque eu segurei a fé. Amém, irmãos? Isso é você segurar o que Deus falou. Eu posso morrer, mas vou morrer crendo no que Deus disse. Não é as pessoas que vão me influenciar, é a Bíblia que deve me influenciar, é o que Deus fala, o poder está na palavra. Por isso que Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, com esse sistema trabalha para você ficar dependente dele, mas Deus não. Ele diz, a minha boa, agradável e perfeita vontade está ligada a você pensar certo, a você falar certo, porque é Deus quem vai receber a glória. E você vai dizer no dia da promoção, ou no dia que o milagre acontecer, só Deus poderia ter feito isso. E vai ser assim, você vai ver. De repente uma notícia chega, algo inusitado, algo inesperado, algo improvável acontece para alcançar a tua vida, porque ficou firme. Deus nunca abandonou alguém que está firme na fé, segurando a palavra dele. Agora lembra, é do jeito dele, não é do seu jeito. E ele disse, pense de acordo com a minha palavra, pense segundo a medida da fé. E o que é fé? O que a Bíblia diz. Amém, irmãos? Por isso que nós devemos tomar cuidado. 2 João 1,8 diz assim, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Fala assim, galardão. Então, amado, eu tenho que segurar a minha fé. Irmãos, deixa eu te dizer, não importa o que está acontecendo, vai acontecer, situações vão se levantar para querer roubar. Lembra, o diabo, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua casa, o diabo, ele não quer o seu carro. O que o diabo quer é roubar a palavra da fé que você carrega. É isso que ele quer, porque ele sabe que o poder está na palavra, que se você segurar a palavra, vai acontecer. Amém, irmãos? Esse é o segredo. Então ele diz, acautelai-vos, toma cuidado para vocês não perderem aquilo que vocês construíram pela fé. E agora vem uma situação negativa, você, não, de jeito nenhum, fica firme, toma a pancada que for, pancada de lá, pancada de cá, eu creio, está escrito, não importa o que estão fazendo, pode articular, mas Senhor, eu sei o que o Senhor falou comigo. Amém? Eu sei o que o Senhor disse para mim. Não importa. Amém, irmãos? Deus, ele vai se mover no meio do caminho. Quando nós olhamos para o livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 23, a Bíblia dá uma orientação séria para mim e para você. E sabe qual é essa orientação de Hebreus 10, 23? Guardemos firme, vai precisar do quê? De firmeza. Guardemos firmes o quê? A confissão da esperança. No quê? Naquilo que Deus falou. E ele diz de que forma? Sem vacilar. Se ele está dizendo para guardar firme e sem vacilar, é porque é possível você perder. Amém? Pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Quantos creem nisso? Eu declaro coisas improváveis, coisas inusitadas, algo sobrenatural acontecendo nesses dias que o diabo tentou roubar sua paz, roubar sua alegria. Eu declaro em nome de Jesus
Aonde você estiver agora, eu estou falando pelo Espírito da fé, pelo dom da fé que opera na minha vida, não é meu, mas é para você. Algo vai acontecer nesses dias, para a tua vida, para a tua família, para essa igreja e para cada igreja nossa. Pegue o que eu estou te falando, algo sobrenatural, um socorro sobrenatural, algo improvável, algo que vão ter que mexer, vão ter que fazer só para te alcançar. A Bíblia diz que Deus toca, Ele muda o coração do rei para alcançar o justo. Tem algum justo aqui? Então você é aquele que Deus vai alcançar. Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Deus. Eu amo falar sobre fé. Eu não desisto por nada. A vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, que mais? Agradável e perfeita. É nisso que eu me movo. Não tem que ser só bom. Não, vai ser bom. Não, tem que ser agradável também. Mas não é só agradável também. Tem que ser perfeita. Tem que ser boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Tem que estar encaixado tudo, não tem que ser só bom. Não, mas é bom porque eu vou isso ou aquilo. Não, não, não. É agradável? Não, eu vou ter que sofrer. Opa, espera aí, então não. Espera aí. E é perfeita? Não, não é perfeita não. Falei, então estou fora. Estou fora, não movo uma palha. Fé é isso. Amém? Então, amado, é preciso guardar firme o quê? A nossa confissão. Agora, eu tenho visto e entendido que o maior problema que eu vejo na vida de muitos crentes é a falta de confissão, que é um inimigo da fé. Você não confessar, você só ficar esperando. Sabe o que é isso? O mundo e o sistema articulou isso. De você, não, eu vou esperar Deus se mover. Não é Deus se mover, é você que move as coisas. Como? Falando. A fé move o quê? Como é que a montanha vai sair? Você falando. Mas estão esperando Deus. Isso é um sistema que colocaram no mundo, que tem que esperar Deus fazer. Está feito. É você que está com a autoridade agora. A fé tem uma voz. Amém, irmãos? Então eu preciso guardar firme o quê? A minha confissão. Você precisa confessar a palavra para permanecer na fé. Se você não confessar a palavra, você não vai permanecer em fé. Pode pegar o que eu estou te dizendo. Se você não decidir confessar a palavra, quando? Todo dia. Você não come todo dia? Você não bebe todo dia? Você não dorme todo dia? Confessar a palavra tem que ser todo dia também. Você não vai trabalhar todo dia, porque que com as coisas de Deus você tem que estar relaxado. E depois quer o melhor resultado. Não, não e não. Se disciplina em pegar a palavra e deixar ela sair pela sua boca. Você vai ver a sua vida ser mudada. Você vai ver as pessoas sendo alcançadas e querendo o que você tem. Querendo te convidar, querendo estar perto de você. Porque você carrega algo, o quê? A lei da fé. A lei da fé. Qual é a lei da fé? Eu creio, por isso falo. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí? Aí na sua casa, dá um glória a Deus aí. Dá um grito na cara do diabo. Diga para ele, chega! Aleluia! Amém, irmãos? Paulo chama a fé de uma lei. Não precisa abrir, eu vou citar para você. Romanos 3:27, a Bíblia diz: onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Lógico que não. Aí ele diz, pelo contrário, pela lei da fé. O dia que você entender que fé é uma lei, que quando você fala, Deus vai fazer. Sabe por que você não fala? Porque você não crê. Porque se você entender que fé é uma lei, você vai falar o que crê. Mas é porque ainda não caiu no coração. Por isso que está calado. Olha para Davi na velha aliança, o gigante veio contra ele. Ele falou assim, eu vou arrancar sua cabeça, vou dar as bestas feras. Ele falou assim, eu é que vou fazer isso com você. Você não deve estar de boca calada diante dos seus desafios. Não importa o que aconteça. Ainda que morra, mas morra crendo.
Lembra, Paulo falou para Timóteo, como um bom soldado, desenvolvendo essa mentalidade. Amém, irmãos? Então, com base nesse texto, fé é uma lei. Então a fé é a lei da nova aliança. É uma lei da nova aliança. Fé, prega isso, por favor. Pega isso que eu vou te falar agora. Fé é uma força espiritual dentro do espírito humano, em que a palavra de Deus é pegada. Fé é uma força espiritual. Você precisa entender isso, que quando você pega a palavra que Deus falou e foi escrita, e agora você pega o que está escrito e fala, aquilo se torna uma força para a tua vida. Fé vem pelo ouvir, você fala, fé é gerada e coisas acontecem. Amém, irmãos? Abra comigo Hebreus capítulo 11 e o verso 1. Vamos ver essa natureza da fé, a lei da fé. Aleluia! Eu sou um homem da fé. Sabe por que eu sou um homem da fé? Não é porque eu tenho coisas, é porque eu creio na palavra. Amém! Aleluia! E andar perto de alguém que tem o espírito da fé, pode ter certeza, se você não é da fé, você fica desconfortável. Porque é o tempo todo te corrigindo, é o tempo todo dizendo, não rapaz, não é assim não. Aleluia! Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé não será, ela é o que é isso? Certeza, ela é o que? Convicção de coisas que se esperam. E a Bíblia diz convicção de fatos. A palavra fatos é acontecimentos. É algo que já aconteceu, que é direito seu adquirido quando você fala e chama pela fé. Fatos é a palavra acontecimentos. O que você precisa já existe, já aconteceu. Agora você precisa da lei da fé operando, falando e trazendo à existência. Amém, irmão? Você tem que pegar isso. Amém? Pois, a Bíblia diz, pois é convicção de fatos que não se veem, pois pela fé, eu vou repetir, pela fé, fé no quê? No que Deus diz, fé, palavra no coração e saindo pela minha boca, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E depois ele diz, pela fé entendemos, não é de outra forma que você vai entender, é pela fé que entendemos. Entendemos o quê? Pela fé entendemos que foi o universo formado, Deus criou, Deus fez o universo pela palavra de Deus, de maneira que o que você está vendo, o que é visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Então o que você precisa, que você não está vendo, vai a existir também. Agora você faz do mesmo jeito que Deus fez, pela fé. Você cria o seu universo. Como é que vai ser o seu casamento? Como é que vai estar as suas contas? Como é que vai ser esse ano? Fale o que você crê. Não deixa a TV, o sistema, a política dizer como é que vai ser a sua vida. Ah, o sistema está dizendo que vai faltar. Não é o que a Bíblia diz para mim. Ah, o sistema está dizendo que vai entrar em parafuso, em colapso. Não é o que a Bíblia diz para mim. Eu fico com a Bíblia. Deus cuida de mim. Ele faz diferença do que serve e o que não serve. E o que serve tem um comportamento da fé. Então você precisa falar o que crê. Não adianta você ficar quieto, calado, diante da TV, vendo notícia negativa, ou dando ouvido para incrédulo. Cala a boca dos incrédulos. Talvez as pessoas cheguem para você, mas e aí, e daí? As coisas estão acontecendo e você, e daí digo eu. Muda o que Deus disse, o que está acontecendo. Não, o que Deus diz é verdade. Aleluia! Deus é bom, irmãos. Continua sendo verdade a palavra. Eu não desisto, eu não paro, eu vou ficar firme. Pode acontecer o que for. Eu tive com aquele homem, Harold Leroy Budwright. Eu peguei o manto, ele caiu sobre mim. Eu tenho o espírito da fé. É assim que as coisas aconteceram em Guará, nas igrejas, e vou me manter firme assim.
nada vai me parar, nada pode te parar. Esse vai ser o melhor tempo da sua vida. Deus está esperando um posicionamento da igreja dele. Fale o que crê. Homens de Deus, antes de partir para o céu, como o irmão Kenneth Hagin juntou sua liderança e disse: irmão Doc Hotter, não pare de pregar sobre fé, não pare de falar de rir no espírito. Sabe, amados, você precisa se mover. Aleluia. Então as coisas precisam acontecer. Ele criou todas as coisas pela palavra, falando. Você precisa falar o que crê. Não é tomar uma pancada e ficar. Não importa qual relatório se levantou, você fica firme. Hebreus capítulo 1, abra lá comigo, por favor. Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz, olha, vê se isso não está em linha aí, pega isso. Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus outrora falado. Não, você tem que pegar isso. Havendo Deus outrora, o que Deus mais fez? Falou. E o que você está mais fazendo? Calado? Havendo Deus outrora falado, quantas vezes? Muitas vezes. O que eu e você temos que fazer? Ser imitador de Deus. Falado como? Muitas vezes. Vou repetir, muitas vezes. De novo eu vou repetir, muitas vezes. De novo eu vou repetir, muitas vezes Deus falou. Como? Muitas vezes. Deus falou o quê? Muitas vezes. E de muitas maneiras. Você vai falar rindo, você vai falar dançando, você vai falar cantando, mas você vai falar. Amém, irmãos? De muitas maneiras aos pais pelos profetas, e nesses últimos dias, falou de novo, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também, não, você tem que pegar isso agora, pelo qual também fez, o que? O universo. Jesus é a palavra, por meio de Jesus, a palavra falada, ele fez o que? O universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você tem que pegar isso. Ele, Jesus, que por meio dele a palavra, ele fez o universo. Ele diz que ele mesmo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, fé. A Bíblia diz, ele sustenta todas as coisas. De que forma? Pela palavra. Sabe como você vai sustentar a sua vida? Pela palavra. Como é que você sustenta o que você crê? Falando. Como é que você sustenta as suas finanças? Falando. Não é só trabalhando, é falando, concordando com o que Deus diz. A Bíblia diz no livro de Jó, concorde com Deus e tudo ficará numa boa. Mas a gente fica articulando os planos. A Bíblia diz, você pode fazer muitos planos no seu coração, mas a resposta final vem de quem? Vem de Deus. Se o plano dele para a minha vida e para a sua vida já vem abençoado, por que não entender o plano dele? Por que não ficar com o plano dele? Agora a gente fica projetando, articulando, quando o dele já vem abençoado. Por isso ele diz, não se conforme com esse mundo. Irmão, eu vou te dizer, para não se conformar com esse mundo, vai precisar de fé. Vai precisar de ousadia, de intrepidez. Porque o mundo e o sistema quer te engolir. E Deus quer te colocar em liberdade. Então ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, falando de Jesus. E depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por isso, amado, que fé requer ações. Fé requer ações. E uma das ações, a primeira coisa que fé tem que mover é a sua boca. Se a sua fé não move a sua boca para a confissão, você não vai ter o que você está crendo. Amém? Por isso que eu quero que você abra comigo lá no livro de Tiago. Vitor, vem para cá, por favor. Oh, aleluia. Pode vir os meninos tudo para cá. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que você está recebendo algo de Deus. Eu creio, eu sei, eu estou falando pelo Espírito da fé. O dom da fé está em operação aqui. Não é por causa de mim, é algo de Deus para você. Deus está intervindo na sua vida. Deus está intervindo nessa cidade. Deus está intervindo nesse estado, nessa nação. Nós vamos experimentar os maiores milagres dos últimos dias. A igreja vai crescer tanto, as portas vão se abrir.
vai ser coisa sobrenatural para cada um de nós. Fica firme, não desiste, pegue a palavra, amém, irmãos? Olha o que Tiago no capítulo 2 e no verso 14 diz. Oh, aleluia, eu vou esperar você abrir. Tem gente falando até inglês aí no chat. I receive in the name of Jesus. O bispo André está aí. Aleluia. Irmãos, pega o que eu estou te dizendo. Eu sei que muitos aqui me recebem como um homem de Deus enviado para essa cidade. E uma voz levantada para a sua vida. Eu quero que você pegue isso pela fé agora. Pegue isso pela fé agora. Eu vou falar pelo dom da fé. Algo está em manifestação na sua vida, na sua família, aí na sua casa, aí na igreja de Cruzeiro, em cada igreja. Você que está me ouvindo agora, tem algo da parte de Deus acontecendo. Eu acabei de liberar a palavra e você concordou. Deus, Ele vai se mover. Tem coisas acontecendo de forma inusitada. Mas sabe por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Você vai dizer, só Deus poderia ter feito isso. Sabe, você está entendendo que é pela fé, não é pelo seu braço, não é pelo braço direito, pelo braço esquerdo, o B ou C que vai intervir para te favorecer. Os céus trabalham em teu favor, anjos trabalham em teu favor. Deus toca no coração do rei para alcançar o justo. Deus está alcançando a sua vida, Deus está alcançando a tua família. Seja curado agora, onde você estiver. Depressão, eu falo com você, vai embora agora. Solte esse corpo, solte essa mente agora. Demônios que estavam atormentando essas pessoas, chega, em nome de Jesus eu estou falando, acabou. Eu coloco eles em liberdade agora. Eu falo em nome de Jesus, socorro financeiro para essa nação. Em nome de Jesus, não vai faltar, vai sobrar milagres inusitados, em nome de Jesus. Ouça, meus irmãos, fé requer uma ação, e uma delas é a confissão. E a Bíblia diz em Tiago capítulo 2, o verso 14, meus irmãos, falando comigo e com você, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? E uma delas é confissão, e uma delas é se comportar à altura do que você está crendo. Qual é o proveito se alguém dizer que tem fé? E eu creio que você tem fé, porque Deus, Ele pediu para você pensar, falar na medida que você pensa, na medida da fé que Ele repartiu com você. Ele faz uma pergunta: pode acaso semelhante fé salvá-lo? Lógico que não, porque a fé sem obras ela é morta. Ele diz no 15: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Não tem proveito alguém chegar na tua casa, ou alguém te pedir comida, alguém te pedir uma roupa porque está com frio, e você falar assim para ele, vai em paz, coma e se farte. Não, isso não tem proveito. Tem que ter uma ação. O quê? Tem que dar uma comida e tem que dar uma roupa. Ele está dizendo que é da mesma forma. Ele está dizendo que proveito alguém tem que disser que tem fé, mas se não tem obras. E quais são as obras da fé? Crer e falar, crer e agir à altura, concordar com a palavra. Qual uma das outras obras da fé? Esperança. Qual outra obra da fé? Não desistir, não recuar. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Abra comigo, por favor, lá no livro de Hebreus 10:35. Eu me lembrei desse texto agora. Dá para colocar aqui? A Bíblia diz: não abandoneis, é uma ordem. Não abandoneis, portanto, o que? A vossa confiança ou a vossa fé. Não abandonar a confiança. A Bíblia diz que tem grande galardão. Grande galardão. Não abandona o que você está crendo. O mundo e o sistema está querendo que você desista, e Deus está falando: eu sou suficiente. Abre bem a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Sou eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Não é o mundo, não é o sistema. E os meus pensamentos a você são pensamentos de paz
e não de mal, para dar a você aquilo que você está crendo. Aleluia! Ele diz aqui, volta aqui o texto de Hebreus 10:35. Olha o que ele diz: não abandoneis portanto a vossa confiança, ela tem grande galardão. E depois, olha só o que ele diz no 36: com efeito, ou por causa disso, de não abandonar a sua confiança, a Bíblia diz, tem de necessidade de quê? De perseverança. E perseverar está ligado à alegria em não desistir, de ficar firme, de falar o que crê, para que, havendo feito a vontade de Deus, o que é fazer a vontade de Deus? É segurar a palavra, é não desistir. A Bíblia diz, alcança a promessa. O próximo, 37, porque ainda dentro em pouco tempo, aquele que veio, ou aquele que prometeu virá, e não tardará. Próximo, a Bíblia diz, todavia, o meu justo, ou a minha justa, olha que a Bíblia diz, viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Não tem direção de Deus para desistir, é avançar, é crer no que Deus está falando, amém? Sua fé tem que mover a sua boca em primeiro lugar, amém, irmãos? Lucas 17:5 diz assim: então disseram os apóstolos do Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe o Senhor: se, condicional, tiverdes fé como um grão de mostarda. Quantos têm fé aqui? Todos, porque todos receberam a medida de fé. Todos receberam a medida de fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, você vai ter um comportamento. Qual é? Direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então quem tem fé tem um comportamento. Se você tiver fé, mesmo que seja pequena, a Bíblia diz que você vai fazer algo, você vai abrir a sua boca. Lembra de Marcos 11:23? Se alguém disser, Marcos 11:23, se alguém disser, se alguém disser, se alguém disser, se alguém falar a este monte, qual é a condição? E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que disse, assim será com ele. Pessoal da música, vem para cá. Oh, aleluia! Chama eles ali para mim. Oh, aleluia! Você que está em casa, eu quero que você fique em pé onde você está, e você vai abrir a sua boca, vai começar a falar o que você crê. Você vai chamar a existência. Oh, aleluia! Isso. Nós vamos falar do nome de Jesus enquanto você vai pensar grande, vai falar grande. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não desista, creia no nome de Jesus.